Bom dia na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início então a mais um culto de adoração, louvor ao nosso Deus, e que nós também estamos aqui participando da palavra desse Deus poderoso que tem cuidado de nós, que tem um plano para a nossa eternidade, um Deus que fez um projeto de vida para nós. Não é esse projeto de vida que tem por aí, né? O que eu quero para esse ano, carro novo, casa nova, né? Família nova, não. O projeto de Deus é um projeto perfeito, é um projeto que é para toda a nossa eternidade. E por isso nós estamos aqui, para cultuar Ele, para agradecer a Ele por tudo isso que Ele já fez por nós e por Ele estar nos conduzindo neste caminho. Então feche seus olhos, abre seu coração e vamos falar com Deus aqui nesta manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença, em primeiro lugar para agradecer ao Senhor por ser o nosso Deus, um Deus maravilhoso, poderoso, Criador de todas as coisas, mantenedor de todas as coisas e principalmente o Deus que nos concedeu a salvação através do Seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Senhor Jesus. Perdoa, Deus, os nossos pecados em nome do Senhor Jesus e nos purifica de todas as injustiças. Nós queremos neste momento colocar diante do Senhor este culto, tudo aquilo que será feito, cada palavra, cada louvor, cada adoração, meu Deus, cada atividade seja dirigida pelo poder do Teu Espírito Santo. Visita este lar que está participando conosco agora, visita esta família que está participando através do áudio ou mesmo através do vídeo, Pai. Que o Senhor esteja trazendo a paz, a restauração, suprindo as necessidades, convertendo os corações, fazendo, ó Deus, uma grande obra para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, no meio de um mundo tão injusto, tão desigual, Pai, no meio de um mundo que pede todos os parâmetros da Tua palavra. Existe o Teu poder, o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, que nos consola, que nos faz justiça, que nos renova, que nos supre. E por isso, ó Deus, nós Te agradecemos, porque a nossa confiança, ela não está no sangue e nem na carne, mas está no Deus Todo-Poderoso, Senhor de todo o universo, Criador de todas as coisas, aquele que agindo ninguém pode impedir. Então recebe, meu Deus, esse culto, recebe as nossas orações, recebe as nossas vidas neste momento e nos prepara, Pai, para que nós possamos oferecer o melhor para o Senhor. É o que nós Te pedimos aqui, na mesma fé, na mesma concordância, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, irmãos unidos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero dar um bom dia a todos que estão participando, a paz do Senhor Jesus, né? Bom dia a nossa irmã Cristina, bom dia aqui também a Wanda que está aqui ao meu lado, aos irmãos que vão participar também aí, que receba aí nossos cumprimentos, bom dia, boa tarde, né, ou boa noite, de acordo com o horário que você vai assistir esse vídeo. E também um bom dia e a paz do Senhor Jesus para o nosso irmão Luiz, né, que já vai aqui trazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração. A paz do Senhor Jesus, irmão Luiz, um bom dia. A paz do Senhor Jesus, pastor Aguilar, bom dia, Wanda. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo e a todos que estão nos assistindo. Graças a Deus estamos aqui hoje, não é, pastor? No primeiro dia da semana, buscando ao nosso Deus, com alegria, com paz no coração, em que pese a sua oração todas as dificuldades que o nosso país vive, sejam de ordem econômica, sejam de ordem política, seja de ordem moral, seja
de ordem até doutrinária partidária. Mas, graças a Deus, vamos elevar, né, os nossos pensamentos a Cristo agora, né? Vamos louvar e agradecer a Ele, porque, graças a Deus, fomos chamados e escolhidos. Então, a nossa perspectiva de vida é completamente diferente dos que ainda não encontraram o Senhor Jesus. Pastor, hoje eu vou trazer no Evangelho de João, no capítulo 4, os versículos 1 ao 14. No Evangelho de João, dos versículos 1 ao 4, Evangelho de João, capítulo 4, dos versículos 1 ao 14. É a questão da mulher de Samaria, a questão da água. Ontem eu estava conversando com uma pessoa amiga, né, a respeito da infância, essas coisas todas, e me lembrei de uma vez que eu bebi água de uma fonte. Eu vou contar, é rapidinho. Eu acredito que a leitura seja maior do que propriamente a mensagem que eu tenho a trazer. Né? O Espírito Santo, né? Eu peço a Deus que com o Espírito Santo dele eu possa ser uma ferramenta útil na divulgação do Evangelho da Paz. Então eu vou fazer a leitura. A mulher samaritana. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou então a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? E os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e de quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e lhe te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim teus filhos e teu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der terá nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém, pastor? Amém. E por aí vai, né? E por aí vai. Seria uma pregação longa, eu não me preparei para isso. Quando nós éramos crianças, lá, sei lá, 10 anos de idade, alguma coisa assim, a nossa avó nos levava para um hotel fazenda. Isso tem décadas, gente, muitas décadas. E lá nós alugávamos cavalos para passear. Eu me lembro que uma vez, eu acho que eu aluguei o cavalo sozinho, uma coisa assim, e fui para uma estrada ali perto, porque a gente sempre ia para os mesmos lugares, né? O cavalo que levava a gente, né? Não era a gente que levava o cavalo, né? O cavalo estava lá sempre para ser alugado, né?
Só que estava um sol muito forte e eu resolvi, né, parar o cavalo porque tinha uma cachoeirinha, tá? É muito, muito legal a cachoeirinha. E aí eu resolvi parar o cavalo para beber água. E foi essa água que eu bebi, eu nunca mais esqueci. E foi pela primeira vez que eu bebi uma água assim natural, não é assim, que não fosse da SEDAI, ou que não fosse água mineral, gaseificada ou não, artificialmente. E tinha um geladinho, lógico que ela não tinha gosto, mas eu senti uma pureza, uma leveza que nunca antes eu tinha sentido. Até o gelado dela era muito intenso, mas diferente do gelado de geladeira. Então isso ficou na minha cabeça e eu me lembrei da mulher de Samaria. E eu me lembrei, eu fiz uma associação com a água da vida, com a água da vida, não é? Com a água da palavra que Jesus vem e traz. Não é? E lendo aqui agora, não é? Essa é a diferença. Quando a gente vê aqui logo nos primeiros versículos, Jesus ele foi rejeitado na sua própria terra. Ou seja, ele tinha aquela água maravilhosa, não é isso? Para dar, e foi rejeitado e desacreditado, não é? E ele teve então que sair, estava cansado, passou por Samaria, não é? E lá encontrou aquela mulher e ele pediu a mulher. E ela, coitada, eu acho que o que eu queria colocar ali é a grande diferença da água do poço de Jacó, que significa a questão do Antigo Testamento, a questão da lei que não salva, a questão da lei que mostra as nossas imperfeições e mostra a nossa incapacidade de nós próprios sermos capazes de nos reconciliar com Deus, não é? Mas Jesus veio e é a nossa água viva, essa água, essa palavra, não do poço de Jacó, não é? Coitada, ela pensa, mas você é tão grande assim que consegue ir lá tirar essa água aí, é o que nós temos, que Jacó, não é? Coitada, ela não tinha noção de nada, né? Então, é essa água, é essa palavra, é essa água viva, né? Que nos dá condições, né? De voltarmos a ter paz com Deus, né? Jesus, o pão da vida, a palavra a água da vida, é essa palavra que nos transforma, é essa água que tira a nossa sede, né? E mais adiante, quando todos forem, se quiserem ler mais adiante, Jesus falou, vai lá, chama o teu marido. Ela ficou impressionada, ela entendeu que aquele homem era um homem especial, porque falou das coisas dela sem ela nunca ter visto, sem nunca tê-la visto, não é? Então ali ela viu a diferença, ela percebeu que não estava servindo água a um homem qualquer. Ali os olhos dela foram abertos e ela voltou e começou a chamar as pessoas, né? E em contraponto, qual é o grande contraponto? Ela chamou, vem cá, vamos lá todo mundo, que eu encontrei um homem especial. Ela encontrou Jesus, né? E ao contrário do seu povo, o povo de Samaria foi a Jesus e ainda pediu para ele ficar lá uns dias, não é? Então, graças a Deus pela vinda de Cristo, né? Graças a Deus pela rejeição que ele sofreu pelo povo naquela época, porque ele pôde trazer essa água viva a nós, os gentios. E hoje todos nós somos filhos de Deus, somos um povo de Deus, né? Tanto dos judeus como dos que são de Cristo. Então, eu agradeço a oportunidade, eu não quero me alongar mais e coloco à disposição essa palavra, pastor,
para o senhor examinar, fazer as correções necessárias e agradeço a oportunidade. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus, né? Tem correção, né? A palavra bem explicada, né? Uma palavra que vem ao coração da gente falando da água. Acho que a proposta foi essa, né? A palavra de Deus que nos salva, entendeu? Para a gente colocar, mentalizar isso no nosso coração, que só Jesus salva. Aquela mulher estava cega, né? Estava ali vivendo uma vida ali afastada de Deus, né? Ela tinha vários relacionamentos ilícitos, né? Tinha tido 5 maridos, que estava com ela naquele momento não era o marido dela, deveria ser o marido de outra pessoa. E Jesus chega para ela e abre o coração. Ela diz, você é profeta, né? Como o irmão falou, né? Porque ela viu uma coisa diferente, né? Eu gostei do questionamento que foi feito por ela, né? Assim, gostei porque depois ela foi quebrada pelo poder de Deus. Você é maior do que Jacó, né? Você é maior do que o nosso pai Jacó. E Jesus começou a tocar no interior da pessoa, que é o que Jesus faz quando a gente tem um encontro com Ele, né? Ele toca no nosso interior e Ele traz à luz, né, as coisas que precisam ser mudadas, as coisas que precisam ser tratadas, né? Isso vai por toda a nossa existência aqui na Terra. Então, bom, essa menção da água, né? A água que fez com que os samaritanos quisessem que ele ficasse mais um dia lá, né? Converteu aquele povo samaritano, e o irmão também foi muito feliz em dizer que o judeu mesmo não teve essa recepção, né? Ele não teve essa aceitação no meio dos judeus. Os judeus estavam ali rejeitando ele pela lei, que o irmão também colocou muito bem, que é incapaz de salvar. Nós não conseguimos justificação, a salvação através da lei. E nós precisamos entender isso. Importantíssimo isso, entender que pela lei nós não somos salvos. Pelas obras da lei nós não seremos salvos. Porque todos nós fomos colocados debaixo do pecado, através do pecado do Adão. E é o único que tem o poder para nos justificar, para tirar a nossa culpa, para nos redimir dos nossos pecados. É o próprio Senhor Jesus. Então, importantíssimo a palavra, uma mensagem que eu convidaria a todos que estão aí assistindo ou ouvindo, né, este culto, a depois voltarem lá, né, João, Evangelho de João, capítulo 4, versículos 1 ao 14, e meditarem nessas palavras. Pode ir até um pouquinho mais, né, ver lá a questão da verdadeira adoração, né, tudo aquilo que aconteceu depois. Meditar nessa palavra, que é muito boa. Dever de casa para essa semana. Vamos meditar em João 1,14. É muito importante, que ele revela coisas profundas ao nosso coração, né? Então, vou falar agora, cara, louvar o nosso Deus, né? Vamos agora nos preparar, né? A missionária vai trazer um louvor em nome do Senhor Jesus. E nós vamos louvar o nosso Deus aí. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 196 da harpa cristã. Já achei uma flor gloriosa, quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador.
Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E dando continuidade à palavra de Deus aqui nesse dia, eu convido os irmãos agora a abrirem as suas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11. Capítulo de número 11, versículo de número 30. Epístola aos Hebreus. Enquanto os irmãos vão achando aí, eu vou orar pedindo a Deus que nos conceda a sabedoria. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra, meu Deus. Seja o Teu Espírito Santo a nos revelar, não seja a minha vontade natural, o desejo do meu coração, mas tão somente o Senhor trazer uma palavra do trono da Tua graça aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E abre, meu Deus, os nossos entendimentos para que nós possamos, ó Pai, compreender a Tua palavra, Senhor. Uma palavra de exortação, de edificação, de consolo, de direção para a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, ó Pai, na mesma fé e concordância, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou fazer a leitura então. 11, versículo 30, né, Hebreus? Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jetifé, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos,
maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Glórias ao Senhor Jesus. Então aqui nós estamos na galeria, né? Ainda na galeria dos heróis da fé, falando sobre isso. O livro de Hebreus é um livro que tem uma autoria desconhecida, né? No começo, alguns estudiosos acreditavam nele a Paulo, mas logo se viu que o estilo literário não estava, né, sincronizado com o estilo literário de Paulo. Além do mais, em todas as cartas, o Paulo ele tem uma saudação, né, apostólica, né, ele tem uma despedida apostólica, e ele sempre se identifica. Então realmente fica difícil ali para Paulo. Outros já dizem que pode ser o Apolo, né? O autor, com certeza, na época que ele escreveu essa carta, ele era uma pessoa muito conhecida, né? Um irmão muito conhecido ali de todos. E é uma carta que visa ali encorajar aqueles irmãos de Roma que já estavam ali perdendo a sua fé, querendo voltar para o judaísmo, depois que as perseguições se intensificaram e aumentaram, né? Mas uma carta que foi escrita antes dos anos, provavelmente, né? Antes dos anos 70, porque não menciona a destruição do templo, né? A gente sabe que no ano 70 o templo em Jerusalém ele foi completamente arrasado e destruído pelos romanos, e a carta não menciona isso. Então sabemos aí que é uma carta de edificação para fortalecer a fé, trazendo todas aquelas coisas que tinham em Israel e fazendo ali uma comparação entre a antiga aliança e a nova aliança, dizendo que a antiga aliança ela se torna obsoleta à medida que chegou uma nova aliança, como nós falamos também do testamento. Ora, se você tem um Antigo Testamento e você vai fazer um Novo Testamento, obviamente o que fica valendo, o Antigo ou o Novo, né? O que está prevalecendo agora, não é que o outro deixou de valer, tudo aquilo que vale, que está incluso no Novo Testamento continua valendo, mas nós estamos agora sendo regulados por essa nova aliança, ou seja, a lei ela foi apenas um tutorial, um aio, até que nós pudéssemos chegar até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então por aí nós temos entendimento, até que fosse criado todas as condições em que o Evangelho, a Palavra de Deus, ela pudesse ser espalhada por toda a terra. E isso veio com a língua grega, com a língua romana, né, o latim, e com a construção das comunicações, as estradas, para que todos pudessem ser alcançados pelo Evangelho. E aí, então, nós temos essa nova aliança. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre a essência da fé. O que é a essência da fé? O que é a fé, né? Se vocês forem ver, no capítulo 1 de Hebreus, fala sobre isso, né? Aqui no versículo 1 desse capítulo. A fé é a certeza das coisas que nós ainda não estamos vendo, e a convicção daquelas coisas que nós estamos esperando. Então vem essa definição da fé. Vamos começar aqui o texto, para a gente ter um entendimento. Versículo 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Então, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Então começa falando de 2 heróis da fé, né? O Josué, que fez aquele ataque a Jericó, obedecendo a palavra de Deus, tinha que rodear 7 vezes até no 7º dia, né, tocar as trombetas, e aquelas muralhas iriam ruir. E ele só fez isso, irmãos, pela fé. Aquelas muralhas eram intransponíveis, mas ele recebeu no seu coração a orientação de Deus, e ele seguiu essa orientação pela fé. Então, tudo que nós vamos fazer para Deus é necessário que seja pela fé.
A mesma coisa, Raabe, ela ouviu falar daquele povo de Deus que estava tomando todos os povos, estava conquistando tudo, que o mar vermelho se abriu e eles começaram a dominar tudo. O que a Raabe ela fez? Eu vou me aliar a esses homens pela fé. Eles têm um Deus poderoso, né? E quantas pessoas aí que não faziam parte do povo de Deus, nós estamos aqui, nós não somos judeus, né? Nós fazemos parte dessas pessoas que ouviram a palavra de Deus, que souberam desse Deus poderoso e resolveram, né, pela fé, nós só podemos servir pela fé, a servir a esse Deus, a estar na presença desse Deus. Isso é importantíssimo, né? Então a Raabe, ela rasgou com o seu povo, ela rompeu com o seu povo, e através da sua fé, através daquele serviço que ela prestou a Deus, não só a Raabe foi salva, mas toda a sua casa, toda a sua família foi salva pela fé. Importante é essa essência da fé, aquilo que nos toma no momento, e a gente toma aquele pensamento, Deus coloca aquilo no nosso coração e a gente age, não é impulso, tá, irmãos? É fé, é diferente. O impulso a gente pode ter um revés, a gente pode ter um prejuízo, né? A gente pode se lamentar. Fé e impulso são duas coisas completamente diferentes. A gente age pela fé. Continuando no versículo 33, né? 32, né? Diz assim: o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então ele cita aqui uma série de heróis da fé. Gideão, que lutou contra os midianitas e venceu pela fé, né? Varão valoroso, né? Deus chamou ele para lutar. O Baraque, né? Baraque, Débora ali, que venceram também, libertaram ali o povo na época dos juízes. Sansão também, um juiz poderoso. E a gente vê que a coisa é pela fé, porque ele cita Sansão. Olha a história de Sansão, como é cheio de altos e baixos, né? Se relacionou com mulheres que não eram do seu povo, que era proibido naquela época. Bebia quando ele não podia, porque ele era narizeu. Comeu o mel que estava no leão morto, ele não podia sequer tocar no morto. Olha quantas coisas aconteceu na vida de Sansão. E Sansão, ele está na galeria dos heróis da fé, porque não era pelos méritos de Sansão, né, pelas condições, a capacidade de Sansão, mas era pela fé de Sansão, uma fé tão poderosa, que mesmo depois dele ter ali revelado seu segredo, seus cabelos serem cortados, e ele perder as suas forças, diz a palavra do Senhor que imediatamente o cabelo dele já começava a crescer de novo. Quando ele foi amarrado naquela pilastra, cego, humilhado, ele falou com Deus, ele se humilhou na presença do Senhor e falou: Senhor, dá-me força a menos uma vez, para que eu possa me vingar dos meus inimigos. E diz a palavra do Senhor que quando ele derrubou aquelas pilastras e que os filisteus morreram, ele matou muito mais filisteus na sua morte do que em toda a sua vida. É isso que é fé. Entendeu, irmãos? É essa fé. Ele sabendo que Deus ele iria lhe ouvir, mesmo depois dele ter ali arrasado com a sua conta com Deus, mas ele sabia que Deus iria lhe ouvir e que ele teria ali crédito para ouvir uma resposta. Então isso é importante. Ela fala aqui, Jefité, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Isso para a gente ver como é importante, né? O Davi, ele cometeu uma série de erros durante a sua vida também. Teve o problema do censo, que morreu milhares em Israel. Teve o problema do Urias, que ele pegou a mulher do Urias, levou, adulterou com ela, depois matou o marido para que não fosse descoberto, porque a mulher tinha engravidado. Então Davi, ele tinha uma série de problemas também em relação ao seu comportamento. Mas a palavra de Deus diz: um homem segundo o coração de Deus, porque ele agia pela fé. Normalmente, quando ele tomava uma decisão que ele não consultava a Deus, ele errava. Ali ele cometia um grave erro. E se ele tivesse lá e olhado no terraço e visse aquela mulher nua, e ele falasse assim: Deus, eu devo ir lá ou não, com certeza Deus iria falar: olha, se você for, vai ter um problemão na sua casa, na sua família, como ele teve. Ele não consultou a Deus. Ele foi no impulso. Diferença de fé e impulso. O impulso, muitas vezes, é de uma vontade, uma necessidade
carnal, é a carne que está falando, é uma emoção, é um sentimento. A fé não. A fé, ela está acoplada à palavra de Deus. A gente vai olhar para a palavra de Deus. Isso que eu vou fazer é aprovado por Deus, está de acordo com a sua palavra, né? Eu estou sentindo realmente que Deus está me dirigindo a isso, está tudo batendo e nós vamos sentir certeza naquilo, né? E a fé, ela traz uma certeza. Então, todos esses heróis, Samuel, né, o grande juiz Samuel, ali uma pessoa que a gente não vê, né, erros ali na palavra de Deus, claro que era humano como nós, cometia suas falhas, seus erros, mas não vemos um erro grande de Samuel, a não ser ali a dele estar sempre querendo adular o Saul, né, ou fazer com que o Saul tivesse ali a misericórdia de Deus, quando Deus já tinha rejeitado o Saul. Fora isso, Samuel foi ali impecável no seu ministério de profeta e de juiz. Então, olha o exemplo de fé, um homem que foi consagrado a Deus, que a gente já falou aqui sobre essa questão, né, desses heróis da fé. Então, não há limites de como Deus ele pode agir em nossas vidas e como Ele pode trabalhar para que nós chegamos a essa estatura de fé. Agora, precisamos o quê? Nos colocar diante do Senhor para que Ele possa operar, né? Então ele fala que direi certamente de Baraque. E no 33, quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio de espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos de estrangeiro. Então, pela fé, Davi ele derrotou milhares ali de filisteus, né? A gente sabia, Saul matou os seus milhares e Davi matou os seus dezenas de milhares, e isso acendia ali o ciúme, né? A ira de Saul contra Davi, porque as mulheres estavam ali acreditando a Davi dezenas de milhares. Então, é a fé, né? Quem é que fechou a boca do leão? Quem é que travou a boca do leão, né? Foi Deus, né? Através de um anjo que mandou lá. Mas quem era fé? Quem estava exercendo fé naquele momento? Daniel, né? Daniel na cova dos leões. E é tanto poder, irmãos, se a gente for ver essa mensagem, se você for ler na Bíblia, você vê essa novela aí, não chega nem perto do que está na Bíblia. Porque na Bíblia, quando ele pega aquele povo que estava ali denunciando, conspirando contra Daniel, e quando joga eles nas covas do leão, a palavra diz que eles não conseguem nem chegar no chão. O leão pula e come eles ainda no ar, quebra os ossos deles, esmaga os ossos deles ainda no ar. Olha o poder de Deus que fecha uma boca do leão desse, né, e honrando ali o seu servo Daniel. Quem foi que extinguiu o fogo? Quem foi que extinguiu a força do fogo? Foi Deus, né? Não vai dizer que foi o Sadraque, o Mesaque e Abednego, não. Quem extinguiu a força do fogo foi Deus. Mas quem estava exercendo fé naquele momento? Quem foi que deu uma declaração de fé diante de todo mundo, dizendo: Rei, se o Deus que nós servimos quiser, Ele nos livra, mas ainda assim, se Ele não nos livrar, nós não te serviremos. Olha só, diante do rei Nabucodonosor, né? O Nabucodonosor seria hoje o presidente dos Estados Unidos, né? O líder da maior potência do mundo, e ele chega ali, né? E era mais, porque ele era cruel, né? Hoje você tem limites, né? Naquela época não, o camarada ali, você falou, desobedeceu o rei, era execução sumária. E ele falou: olha, acende a fornalha 7 vezes mais. Era tanto fogo, irmãos, que quando os homens mais fortes do reino foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego ali dentro da fornalha, o que aconteceu com eles? Eles morreram, eles foram queimados. E Sadraque, Mesaque e Abednego andaram no meio do fogo, nem cheiro de fumaça havia na roupa deles. Isso é fé. Tá? Poderia ter acontecido ao contrário? Poderia, mas eles já falaram: se Deus não quiser nos salvar, ainda assim nós não te serviremos. Por quê, irmãos? Porque estavam esperando promessas maiores, coisas maiores. É isso que nós devemos focar. A nossa Canaã, o nosso paraíso, ele não está aqui nessa terra. É essa fé que move a gente para enfrentar as lutas, as adversidades desta vida, porque não está focado aqui nessas coisas. Nós temos aí esperanças maiores, nós temos aí objetivos superiores
que Deus ele coloca nos nossos corações. É essa fé que deve nos motivar. Então, vamos para o versículo 35 agora. Gente, versículo 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obter superior ressurreição. Então, houve os casos da ressurreição? Sim, né? Nós sabemos ali o filho da viúva de Naim, né? Nós sabemos do caso de Lázaro. No Antigo Testamento, você teve caso de ressurreição? Teve, né? Elias, né? Foi lá com a viúva de Serepta. Nós tivemos ali também, nós tivemos ali, além do Elias com a viúva de Serepta, nós tivemos aquela viúva lá do Eliseu, né? A Sunamita. Então nós tivemos aí vários, né? O filho da Sunamita, né? O filho da viúva de Serepta. Então nós tivemos aí vários casos de ressurreição na Bíblia através da fé, que Deus abençoou ali, e através da fé essas pessoas puderam ressuscitar, né, pelo poder de Deus. Mas ele começa a falar alguma coisa aqui no 35, vocês obtiveram, prestaram atenção aqui, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Quer dizer, a coisa começou a mudar, né? Até agora a gente estava vendo só, né, vitória, né, irmãos? Passou na fornalha, na boca do leão, né? Davi com a espada, né? Davi com a funda derrotando Golias, mas agora está dizendo, foram torturados. Então teve as pessoas que deram o seu testemunho através da sua vida. Por exemplo, João Batista, ele perdeu a sua cabeça, mas ele manteve a sua fé, ele manteve a palavra de Deus até o final. Vocês estão errados. Você não pode possuir a mulher do seu irmão. Ele é seu irmão. Isso é contra a palavra de Deus. Então João Batista, ele pregou a verdade. Não importa se a cabeça dele foi para o espaço, a alma dele foi para o céu. Acabou, né? Então é isso que nós devemos entender. Então há o testemunho também daqueles que sofreram por causa da fé. Vamos continuar, versículo 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Nós estamos aí em Hebreus capítulo 11, versículo 36. Hebreus capítulo 11, versículo 36. Tá bom, irmã Regina? Paz do Senhor Jesus. Então, escárnios, né? Quantos não são debochados por causa da sua fé? Não recebe ali zombarias, porque serve a Deus, porque serve ao Senhor Jesus. Você vai falar, você está ali numa reunião, no seu trabalho, né? Com seus colegas de trabalho e tal, está conversando, e você vai falar de Jesus, e vem o Bíblia, e vem o crente, e vem o aleluia, né? Vem logo aquelas, né, coisas para depreciar a sua fé. É o escárnio que nós sofremos hoje também. Nós estamos vendo aí o pessoal querendo aí, já de uma forma sutil, mas vai aumentando, né? Fechar igrejas, impedir igrejas de ter os seus cultos. Então isso é o momento da gente mostrar nossa fé. Não, agora eu vou me esconder porque eu sou crente, vai começar a perseguição. Não, esse é o momento de nós darmos o nosso testemunho. Este é o momento de nós assumirmos a nossa fé e mostrarmos que servimos ao Deus vivo, né? Aqui diz a palavra de Deus. E ele fala até em algemas e prisões. Paulo foi preso, Pedro foi preso, né? Muitos cristãos foram presos, muitos foram presos em Cuba, muitos foram presos na União Soviética, muitos foram presos aqui nos países da América Latina por sua fé em Cristo, né? Presos, torturados e até mortos. Muitos estão sendo mortos agora na África, perseguição religiosa, né? Muitos são mortos aí na Ásia, na janela 1040, perseguição religiosa por todo mundo. Mas mantenha a sua fé até o final. Tivemos aquele espetáculo de horror ali do Estado Islâmico ali, cortando cabeça de quem servia a Cristo, de quem era servo do Senhor, né? Bastava ser do Ocidente, né? Mas se fosse cristão, então, para eles faziam questão de fazer isso aí. E aquelas pessoas mantiveram a sua fé até o final. Mantenha a sua fé até o final, né? Independente do problema. Aí diz assim no versículo 37, foram apedrejados,
provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Poxa, é diferente, né, irmãos? É diferente daquele negócio de oba-oba, né? Nós vamos vencer, somos mais que vencedores. Somos sim, Cristo Jesus. Somos mais que vencedores para superar todas essas lutas e dificuldades. Isso é para mostrar, Deus protege a gente nos dias de hoje? Claro que sim, irmãos. Deus supre a nossa necessidade no dia de hoje? É claro, senão a gente não estava aqui, né? Não tinha arma, não tinha nada, né? Se Deus virasse as costas para a gente, acabou tudo. Mas nós temos lutas, nós temos problemas, nós temos aflições que nós precisamos superar pela fé. Não é pelo intelecto, pela vontade humana. Isso Deus nos dá. Claro que nós temos que nos esforçar, né? Nós temos que fazer a nossa parte, mas nós temos que pedir a Deus. Mas para superar as coisas espirituais, as lutas espirituais, os problemas, as perseguições, nós só podemos fazer isso mediante a fé. É a essência dessa fé que vem de Deus, que coloca no nosso coração. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus, e nós devemos pedir a Ele a todos os dias: Senhor, renova minha fé, capacita-me para enfrentar mais um dia, para que eu possa permanecer mais um dia na sua presença. É de fé em fé, é dia após dia que nós vamos crescendo na graça do Senhor Jesus. Então olha só como essas pessoas sofreram, foram afligidas, perseguidas, andaram peregrinos. Já pensou, a pessoa era cheia do dinheiro, rica, poderosa, e de repente ela se converte, Senhor Jesus, vão lá, confiscam a casa dela, confiscam os bens dela, tiram tudo dela, e ela tem que fugir, andar pelo deserto, andar pelas cavernas. Já pensou que situação? Isso aconteceu e acontece, irmãos. E acontece, janela 1040, isso acontece. A África, isso acontece. Aqui na América Latina não acontece, mas as pessoas já estão querendo mudar as coisas por aqui, né? Mas se Deus quiser, não vão, porque Deus é mais poderoso. Mas se Ele não quiser, nós continuaremos servindo Ele da mesma forma, como disse Sadraque, Mesaque e Abednego. É essa fé que nos leva à salvação, porque as coisas desse mundo são muito breves, são passageiras. Vive-se o quê? 100, 120 anos nesse mundo, e depois se acaba, todo mundo vai descer à sepultura. Mas depois disso, todos, independente se é com Jesus ou sem Jesus, tem uma vida de eternidade, tem a eternidade pela frente. E quem partir dessa terra sem o Senhor Jesus vai ter uma eternidade de sofrimento, de ignomínia eterno. Não são 100 anos, não são 120 anos, é eterno, não tem fim. Então vale a pena alimentar a fé e ficar na presença do Senhor Jesus para vencer essas dificuldades dessa vida. Então, no versículo 38 ele diz: homem dos quais o mundo não era digno. Quer dizer, essas pessoas que foram perseguidas, sofreram, morreram, deram a sua vida, perderam seus bens, foram injuriadas, caluniadas. O mundo não era digno dessas pessoas. O mundo não é digno desses que estão sofrendo agora, né? Por quê? Porque o mundo ele está nas trevas, ele está afastado de Deus. Esse mundo não é digno dessas pessoas. Ele continua aqui: errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Então, versículo 39. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Para a gente fechar o 40. Por haver Deus provido coisas superior ao nosso respeito, para que estes sem nós não fossem aperfeiçoados. Vocês imaginam que aquelas pessoas todas que nós citamos aqui do Antigo Testamento, tanto aquelas que foram bem-sucedidas, né, nas suas lutas, como aquelas que não foram bem-sucedidas aqui na terra, né, mas foram para a eternidade, elas não alcançaram a promessa. Elas não viram a promessa. Alcançar, elas podem até alcançar, mas elas não viram a promessa em vida aqui na terra. Muitos não viram, né? Pois as promessas a respeito do Senhor Jesus já vinham desde o Gênesis. E muitos daqueles que viveram nessa fé, na fé do Messias, na fé do Salvador, na fé do Redentor, eles não viram Ele e viveram nessa fé. E é isso que faz uma diferença
e joga um peso de responsabilidade muito grande sobre as nossas vidas, porque nós estamos vendo a promessa veio, todos nós sabemos que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, derramou o seu sangue, ressuscitou ao terceiro dia. Então nós temos muito mais conhecimento, nós temos muito mais visão do que aquelas pessoas que não tiveram esse conhecimento. Nós temos hoje uma visão bíblica, você pode ter várias traduções, você pode ter sua Bíblia no celular, no seu computador, você pode digitar um versículo para descobrir o que você quer ali naquela Bíblia. Então eles não tinham nada disso, era dificuldade, até ler, alguém conseguir ler, era difícil, tinha que alguém pregar, mostrar a palavra para eles. E nós temos tudo isso, todas as condições para exercer a nossa fé. É preciso então a gente entender isso. Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, entregou a nós a nossa salvação para todos aqueles, irmãos. É importante que a gente entenda isso. Ele não excluiu ninguém, ele disse todos aqueles que creem. Quem se exclui é a pessoa que rejeita. Quem se exclui é a pessoa que vira as costas para o Senhor Jesus. Quem são os eleitos de Deus? Os eleitos de Deus são todos aqueles que creem, são todos aqueles que recebem a palavra, são todos aqueles que colocam a palavra em prática, que determinam no seu coração a obedecer ao Senhor Jesus. Seja um eleito de Deus, seja uma eleita de Deus, um salvo do Senhor Jesus. Isso é de fé em fé. Mas é que eu tenho muitas coisas ainda que eu preciso mudar na minha vida. Quem vai mudar na sua vida é o Espírito Santo de Deus. Cabe a você se submeter a Deus, se submeter ao Senhor Jesus, deixar Deus fazer a obra na sua vida. É isso que nós precisamos fazer, é isso que nós precisamos entender, e isso vem pela fé. E nós temos aí uma vantagem tremenda, porque nós sabemos que Jesus, Ele está conosco, Ele nunca vai nos abandonar e nunca vai nos deixar. É essa fé, é esse crer. Quando a gente coloca o nosso joelho no chão e nós oramos, nós sabemos que tem um Deus vivo escutando a nossa oração, mesmo que a gente não possa verbalizar esta oração, mesmo que naquele momento nós estejamos numa situação que não dê para verbalizar, porque estamos em um meio que não dá para orar naquela hora, nós estamos numa sala, nós estamos diante de uma decisão que será tomada, mas se você falar com Deus, se você levar o seu pensamento ao trono da graça de Deus, Ele vai estar te ouvindo em todos os momentos. Então o importante é manter essa fé, é olhar para esses exemplos do passado, que eles mesmo não tendo conhecimento, ainda não ter sido revelada a promessa, eles já viviam de acordo com a esperança da promessa. E nós que já temos a revelação, e nós temos uma esperança de vida eterna, vamos usar essa revelação para alcançar a vitória final, como esses homens, esses heróis da fé, eles deixaram esse exemplo para cada um de nós, para que nós possamos nos fortalecer no Senhor Jesus e no seu poder. Que Deus Ele possa nesse momento falar profundamente aos nossos corações através dessa palavra, que nós possamos ter essa fé, a essência da fé no nosso coração, né? O Senhor Jesus, Ele é a essência da fé. Não existe fé se nós não cremos no sacrifício que Ele fez por nós, na eficácia desse sacrifício para a nossa salvação, o poder desse sacrifício para tirar os nossos pecados. Isso não vem de nós, isso não vem do que você pode fazer, se você é bonzinho, se você é malzinho, não é nada disso. Isso vem do Senhor Jesus, e isso tem que estar bem claro em nossas mentes. A partir dessa fé é que a mudança, é que a transformação, ela vem, porque a gente recebe o poder de Deus para sermos transformados em filhos de Deus. Que o Senhor, Ele tenha falado profundamente ao seu coração nesse dia, e que essa fé, ela seja inculcada no seu coração, na sua mente, em todo o seu ser, e que você possa exercer essa fé poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou agora então passar aí a palavra ao nosso irmão Luiz, vai fazer os comentários que ele achar necessário aí em nome do Senhor Jesus, e vamos continuar na fé, né? Vamos continuar mantendo a nossa esperança no Senhor Jesus. Amém, irmão Luiz? Amém, pastor. Eu gostaria muito de ressaltar alguns aspectos do que o senhor trouxe
Em primeiro lugar, hoje eu gostaria de ressaltar a leveza. Eu sei que é difícil de explicar, mas a simplicidade, a leveza, a forma direta, como o Senhor aplica a palavra, como o Senhor traz a palavra e como nos facilita essa palavra ser aplicada em nós. Eu gostei muito dessa questão da diferença, e os homens do antigo, as pessoas, os heróis da fé, né, viviam pela promessa, e nós somos felizardos porque a promessa já se cumpriu, o verbo já se fez carne, o verbo habitou entre nós. Então, o que no Antigo Testamento era apenas uma sombra, não é? Para nós é uma realidade, não é isso? Então, mas assim, vamos dizer assim, para nós é até muito mais fácil do que para aqueles homens que morreram